Nosso programa está de férias, mas é claro que a gente não ia deixar você sem o nosso programa toda tarde. Então nós buscamos os melhores momentos e fizemos uma ótima retrospectiva de tudo o que aconteceu no ano de 2012. E muitos desses momentos vocês vão ver a partir de agora. Olha só. Vamos começar falando da saúde dos nossos fios de cabelo. Dá só uma olhada nessa matéria. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o empresário e tricólogo Pedro Luiz Barbosa. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo, Tatiana. Tudo bem, prazer em recebê-lo aqui. Mas eu já fiquei com uma pergunta quando você falou tricólogo. O que é um tricólogo? Tricólogo é um especialista em pelos. Tricos do latim pelos, especialista em pelos. Interessante, nunca tinha ouvido falar. Aprendi hoje, tenho certeza que vocês aí de casa também. Agora, nós estamos aqui para falar de um problema comum, mas que tem solução, né? Que é queda de cabelos versus calvície. Qual a diferença? A queda de cabelo que gera a calvície, né, é realmente algo muito comum, tanto em homens como mulheres, em várias faixas etárias, vai dos 10 aos 80 anos. E por essa razão que a gente se especializou nisso para poder ajudar aquelas pessoas que começam com o processo de queda de cabelo e que nem sempre é apenas por conta de uma doença ou uma genética. Então, cada caso é um caso onde se avalia e se encaminha os seus devidos tratamentos. Nem toda perda de cabelo chega numa calvície, né? Não. É fácil o tratamento quando a pessoa começa a sentir que perdeu o cabelo demais? O tratamento é fácil se percebido com antecedência? Na verdade, Tatiana, todos os tratamentos, qualquer seja a área do seu corpo, qualquer tratamento, a prevenção é sempre o melhor negócio, né? Então, nós sempre colocamos isso para os nossos clientes, que quando já vem com uma queda muito avançada, a recuperação realmente é difícil. Quando está no início, você consegue estabilizar na maior parte dos casos e às vezes até uma certa recuperação. Mas, obviamente, se a pessoa já vem com uma calvície avançada, aí você no máximo consegue estabilizar naquele período e depois passar por microcirurgias para recuperações. E no caso da calvície, existe aquela questão da hereditariedade que as pessoas falam, né? Olha, seu pai ficou, você vai ficar também. E de repente a pessoa na adolescência já começa a apresentar algum sinal. É real isso? É uma excelente pergunta, Tatiana, porque na verdade existe muito mito em cima disso. Existe uma parte de realidade, sim. Porém, a maior parte é mito. Ah, é? O fato de o pai ser calvo, o avô ser calvo, não significa necessariamente que aquele jovem também o será. Existe a calvície genética, ela ainda é inevitável, porém, a maior parte dos casos das pessoas que já ficaram calvas acreditando que era por um fator hereditário, não é bem por isso. Existem outros motivos que geram a perda de cabelo em maior intensidade do que a própria genética. Verdade. Agora, esses motivos, dá pra gente enumerar alguns? Sim, Os com principais. certeza. Disfunções hormonais, estresse, no caso das mulheres, a gestação, pós-cirúrgico e um dos grandes vilões da queda de cabelo, que é popularmente chamado de seborreia, né? Uma dermatite seborreica, que é um dos maiores responsáveis. Às vezes outras disfunções do seu sistema gera o aumento de produção de glândulas sebáceas que pode gerar queda de cabelo. E o implante de cabelos? As pessoas às vezes não procuram por achar que é um tratamento muito caro e tal. Hoje em dia é assim também ou não? É acessível? O tratamento cirúrgico para microtransplante, ele continua sendo uma alternativa estética de recuperação e que eu gosto de frisar que nunca é de 100%, jamais irá recuperar como era a pessoa antes, mas que dá um bom ganho estético para aquela pessoa que tem uma calvície já avançada e, obviamente, por se tratar de um procedimento cirúrgico, depende muito daquele cirurgião. Tem cirurgiões hoje que você consegue ter uma acessibilidade muito grande
e outros que são mais famosos ou já estão habituados a cobrar valores altos. Então você tem uma gama grande de valores em relação ao procedimento cirúrgico. Entendi. Mas, de forma geral, é mais acessível, sim. Você sabe que eu tô aqui ouvindo e pensando, a gente que é mulher, né, que tem uma quantidade de cabelo um pouco, né, maior, cai tanto que eu fico me perguntando quando você começa a saber que passou do limite. Não sei. As mulheres, por não terem essa questão do mito popular de que, não vou ficar careca porque não tem calvície feminina. Mas né? tem, né? Mas tem sim. Só que pelo fato de não existir esse mito cultural, quando começa o processo de uma queda muito acentuada, elas já procuram com mais rapidez. Então é muito mais fácil você interromper aquele processo, identificar a real razão e estabilizar o processo de queda e muitas vezes até recuperar. A mulher tem uma grande vantagem em relação ao homem, que neste caso específico, que ela tem uma renovação de fios em número maior que o homem. Pois é, eu ia falar isso. É engraçado que às vezes a gente fica com umas entradinhas assim, né, que a gente não tinha, elas vêm. Daqui a pouco você sente, começa a nascer um monte de cabelo novo que não tinha naquele lugar. As pessoas falam, nossa, mas está nascendo cabelo a essa altura do campeonato? É normal isso, então, extremamente normal. O fio de cabelo ele tem um ciclo de vida, como toda e qualquer outra célula do nosso corpo. Em média, é de 3 anos entre nascer, crescer e cair. Ah, é? Aí ele passa por um período de descanso, aquela raiz, de aproximadamente 40, 60 dias e volta a produzir um novo fio. Sem contar outras situações específicas que geram quedas bem delimitadas em maior quantidade, principalmente na mulher, mas é muito mais fácil se estabilizar e tratar no caso das mulheres, sim. E quando a gente vai procurar um tratamento, vai na clínica, vocês conseguem avaliar, tem aquele... São aparelhos? O que é que avalia o couro cabeludo das pessoas? Você tem várias formas de avaliação. Mas o videoscópio, que é algo muito conhecido, quando você consegue ver numa tela o seu couro cabeludo, muitas vezes aumentado, dá para se identificar aquilo que o especialista está passando para o seu cliente, ele consegue ver também ao mesmo tempo e aí então poder fazer o seu tratamento adequado. Agora, higienização. Achei essa palavra muito interessante porque, assim, as pessoas têm mitos também, né? Não lava o cabelo todos os dias porque vai estragar o cabelo. Não lava... um monte de coisa, né? Não durma com ele molhado que também vai dar problema. O que de fato é real ou não? Lavar todos os dias tira a proteção? Bom, em regra geral, os cabelos devem ser higienizados diariamente. Tá? Obviamente não antes de dormir, porque realmente pode-se, pelo fato daquela umidade estar abafada, criar um meio de cultura para fungos e bactérias grande e com o tempo, não é uma vez ou outra, né? Com o tempo a repetição disso pode gerar problemas sim. Entendi. Tá? Agora, em regra geral, lavar todos os dias. Existem algumas pessoas que têm o couro cabeludo muito ressecado, ou seja, uma produção dessa camada de proteção menor do que se deveria. Então já não deve se lavar diariamente, dias alternados. E as pessoas costumam confundir muito a higiene do couro cabeludo com a higiene do cabelo. O couro cabeludo deve ser higienizado diariamente. A haste, o fio de cabelo, esse sim deve ser higienizado de acordo com o tipo do cabelo. Como eu faço? Pessoas que utilizam, por exemplo, muitas tinturas, muitos produtos que acabam ressecando demais os fios. Existem produtos específicos só para isso. Homens com cabelo curto, jamais vão usar um condicionador de cabelo, não deve utilizar, porque ele tem componentes que podem agredir o couro cabeludo. Mas o que acontece é que as pessoas vão no produto pelo cheiro, pela indicação e não pela qualidade e pela função. Pior é quando vai pela embalagem, né?
Achei bonitinho. Esse é bonitinho, não cheirosinho. Mulher tem mania disso, né? E para as crianças, tem alguma restrição desses produtos? Eu posso usar produtos de adultos e nos cabelos das crianças porque eles parecem ser mais sensíveis, mais finos? Ou criança é produto de criança e pronto? Até uma faixa etária deve ser utilizado produtos infantis, sim. Tá. Porque, obviamente, as proteções naturais daquele organismo ainda não estão completas, né? A partir dos 8 anos de idade, pode-se utilizar tranquilamente Os produtos de linha adulta. E a gente sempre indica, preferencialmente, produtos manipulados, né? Que são feitos já com uma quantidade de agressões químicas menor do que aquele industrializado. Não que não existam produtos bons, de forma alguma, não é isso que eu quero deixar, que entendam isso. Sim. Existem produtos de mercado excelentes, como tem alguns que deixam a desejar. O produto manipulado, você sempre terá uma certeza maior de que ele vai cumprir a função dele, que é limpar sem agredir. Nossa, e agora no verão, né? Eu acho que o cuidado deve ser redobrado, né, com os fios e o couro cabeludo. Quem é homem nessas horas que já tem algum problema de calvície, se expõe muito ao sol nesses dias de verão, é prejudicial também para... Sem dúvida, sem dúvida. Ele resseca mais, ele... Tanto que hoje já existem produtos, tanto para a pele do couro cabeludo como para o próprio cabelo, com filtro solar. Específico. Específico para isso. Ah, que maravilha, estamos aí evoluindo no mercado. Eu queria agradecer as suas informações, foram muitas dúvidas, né? E eu tenho certeza que o pessoal de casa ainda tem dúvidas, porque a gente vai pensando, vai surgindo, é um assunto bem interessante. Eu acho que todo mundo tem que ter conhecimento sobre isso. Então, se você ainda tem alguma dúvida que por acaso a gente não falou, você corra lá na internet agora, põe lá no site toda tarde, .com.br, deixa a sua questão que a gente volta a conversar sobre o tema, ok? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Espero que você volte. Bom, depois que nós já falamos de cabelos, quedas, calvície, agora o nosso assunto é com a doutora Mariana Abrão, que veio falar de bipolaridade, né, doutora? Isso, a gente vai falar um pouquinho, esclarecer as dúvidas do pessoal aí. Muito prazer, eu sou a doutora Mariana, muito obrigada pela oportunidade, Imagina, Tati. obrigada a você. Tô aqui para tentar ajudar um pouquinho, esclarecer essas dúvidas, né? Que são muitas, né? Muitas. Agora, então, vamos começar pela primeira, que já é básica. O que é bipolaridade? Vamos lá. O transtorno bipolar é uma doença grave, crônica do humor do indivíduo, né? Antigamente ela era conhecida como psicose maníaco-depressiva. Hoje não é mais vista assim, né? A gente considera que é uma oscilação entre depressão e os quadros de euforia, que a gente na psiquiatria chama de mania. O pessoal acha que mania é organização, não. Mania para nós psiquiatras é um excesso de euforia, né? Uma perda da crítica. O transtorno bipolar é a 6ª causa de incapacitação entre todas as outras doenças. Ela é uma doença super grave, ainda muito subdiagnosticada. 70% dos casos ainda no nosso país ainda não são realmente diagnosticados, né? Então o paciente vai passando de um médico para o outro, ele trata como depressão, trata como dependência química e às vezes no fundo ele é um paciente bipolar que precisaria de ajuda. Porque cada crise que ele vai tendo sem tratamento, ele vai tendo degenerações, déficits cognitivos, a memória. Então, por isso que é muito importante. É grave. Mas, doutora, difícil diagnosticar, né? Não é só oscilar de humor que você é bipolar. É você preencher os critérios, ficar semanas em depressão, oscilando para mania, né? É uma doença grave, que tem 10 a 15% de risco de suicídio. Nossa! Né? No Brasil, quase 10 mil internações por ano. Nossa! De transtorno afetivo bipolar, sem contar o gasto com a saúde pública, né? Que tem muitos acidentes de carro, que o paciente sai dirigindo, principalmente na mania, né? Ele é naquela fase de euforia. Então, assim, é uma doença grave e quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil estabilizar o paciente. Porque cura não tem. Não, infelizmente não tem, Tati. A gente estabiliza. A gente estabiliza o paciente e assim, se o paciente aceitar o tratamento, a família saber reconhecer
quando o paciente vai entrar em crise, que a gente chama de pródromo, né? Vai bem, ele vai super bem, se ele tomar os remedinhos certinhos, fazer a psicoterapia dele, ele consegue ter uma vida normal, trabalhar, gerir famílias, dependendo da fase que é feito o diagnóstico e, claro, de cada tipo, né? Ele consegue ter uma vida normal. O duro, doutora, é que eu fico imaginando que as pessoas às vezes não sabem, Sim. né? Que, sei lá, Sim, porque sim. se passa dessa fase de depressão para euforia, às vezes a pessoa nem Acha que melhorou. percebe. Mas geralmente terceiros percebem, né? É a família que tem que ficar atenta, os amigos que estão observando. Nas crises, geralmente, os pacientes bipolares, eles perdem a crítica. Eles não sabem realmente o que estão fazendo, o que está acontecendo. A família que percebe que algo está muito diferente, está muito estranho. Né? Então, aquela paciente que nunca fez nenhuma dívida, que tem um padrão de compras normais, de repente ela faz um investimento sem fundamento nenhum, ou compra muito, estoura o cartão de crédito, mas não ela não vai lembrar assim, eu fui e comprei uma bolsa, não é isso. Ela sai, compra, sem parar, ela sai para festas, ela não precisa de dormir constantemente. A grande característica da mania do paciente bipolar, ele fala assim, doutora, eu tô com muita energia, eu não tô precisando dormir, entendeu? E então, isso a família estranha, fala, não é o normal do meu filho, do meu irmão, e aí geralmente vem nessa fase pra gente, né? Nossa, e eu imagino que essa mudança dessa mania para a hora que vem a depressão deve ser absurdo, porque nessa euforia toda, nesse não dormir, sair fazendo as coisas compulsivamente. Tem pacientinhos que falam, doutora, é tão bom ficar em mania, em euforia, por que você não deixa eu assim? Pô, doutora, você é chata. Mas não é que essas crises, elas são neurodegenerativas. Tem déficit. Se fosse bom, eu deixaria assim, os pacientes felizinhos dessa maneira, mas não. Eles se põem em risco, né? E até, desculpa a brincadeira, mas eles se põem muito em risco e têm déficits. Eles têm déficits mesmo de memória, de cognição. E cada vez que fica mais longo né? Tem um dado importante que fala que o paciente bipolar é diagnosticado 10 anos depois da primeira crise. Então, 10 anos com a evolução da doença, a pessoa já tem muito déficit, né? Ou seja, tem perigo de crianças terem a bipolaridade? Sim. Geralmente, igual eu disse anteriormente, é 20 a 30 anos o início dos primeiros episódios, mas tem sim. A psiquiatria infantil trata criancinhas bipolares e tem no idoso também, que é mais difícil às vezes de tratar. Nossa, eu fico imaginando uma pessoa idosa entrar na fase da mania. Sim. Por exemplo, né? Sim. Nossa, deve ser terrível, porque a família, né? Às vezes confunde muito com quadros demenciais, então, né? Às vezes não sabe, às vezes coitados dos neurologistas, às vezes a doutora demência, Alzheimer, e às vezes é um quadro afetivo bipolar que está acontecendo mesmo no idoso, né? Que a origem, pode não ter tido isso manifestado durante a vida, ninguém percebeu. A maioria dos casos não percebem, que é o que a gente chama de hipomania, que é aquela alegria que não chega a perder totalmente. São 4 dias de duração, os sintomas são menos intensos, geralmente não precisa de internação, né? Então, geralmente passa desapercebido. E a família também tem que entender, né, o que é a doença. Sim, a psicoeducação vai muito bem para a família também, né? Acho que os psiquiatras chamam as famílias, né? Abordam. Para poder orientar. Sim. Mas, infelizmente, a psiquiatria está tendo muitos avanços. Eu acho que a gente pede a Deus aí a cura logo dessa doença, que é realmente triste, difícil de ser tratada, incapacitante, né? Mas eu tenho certeza que vai surgir sim. A gente tem muitos estudos promissores aí, né? De neurogênese, neuroimagem, que vai facilitar a nossa vida, com certeza. Que bom! Eu fico feliz e, assim, adorei saber um pouquinho mais dessa doença, porque a gente sempre escuta falar, né? E a gente até fala, às vezes, a pessoa bipolar e tal, mas nem imagina exatamente do que nós estamos falando, né? Isso é muito engraçado, porque os pacientes vêm, doutor, eu sou bipolar, eu estava assim ontem, estou assim hoje, não é. Tem Na nada verdade, a são ver. Oscilações corriqueiras que todos oscilam, né? Mudanças normais de humor. Sim, a gente tem uma festa para ir, você fica mais ansiosa, ou tem algum problema para resolver, você fica mais tenso.
né? A mulher, às vezes, sem nada. Ainda mais já, nas mulheres, né, doutora? Né? Situações normal. Bacana. Queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada pela oportunidade, estou à disposição para esclarecer dúvidas também. Aliás, dúvidas que você de casa deve ter também. Então, vai lá no site, deixe lá sua pergunta, todatarde.com.br. Bom, eu vou aproveitar, vou finalizar o programa com a doutora aqui do meu lado. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer rever essa matéria ou outra do nosso programa, entra lá no site, clica em vídeos, escolhe a data escolhida e você vai ver tudo novamente, ok? Um beijo grande para você. Não esqueça que amanhã tem mais programa toda tarde. Até lá. Obrigada, doutora. Just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Check out Jams.